Salve, salve, concurseiro! E aí, como é que vocês estão? Bora para a correção do terceiro mini simulado? Se você pegou os desafios comigo e já fez o mini simulado 1, o mini simulado 2, agora você vem para resolver as questões do mini simulado 3. Esses mini simulados, como você viu lá, são mini simulados de 5 questões. E até o 12º simulado de matemática, nós vamos estar treinando aí aproximadamente 100 questões de matemática para você gabaritar na sua prova. Então vem comigo e bora para a correção. Temos aí, então, aqui os simulados, tá bom? Do Clube 12 PM. Se você já pegou o seu, maravilha. Se não pegou, corre lá no link da bio ou aqui no link da descrição e já pega o seu simulados, beleza? Então temos aí aqui a explicação, né, de como você utilizar esses mini simulados do Clube 12 PM. Então tem aqui os mini simulados nível 1, nível 2, nível 3, beleza? O tempo que você tem que separar, como você deve fazer, tá? Porque não é só simplesmente pegar e fazer os simulados, não. Cronometre o seu tempo, faça da melhor forma possível aí, tá bom? Temos aqui os passo a passos, as coisas que você tem que fazer e o que você tem que fazer no finalzinho, tá? De se beneficiar, te dar um presente. Temos aí o desafio 1, simulado 1, que foi feito já. O simulado 2, desafio 2, que também já foi feito aí para vocês. E temos aqui o simulado 3. Maravilha! Bora então para esse desafio. Então temos aqui ó, a questão. Questão 1. Se numa divisão o divisor e o quociente são iguais e o resto é 10, então esse resto o maior possível. Então o dividendo é. Então vamos levar em mente. Se numa divisão o divisor e o quociente são iguais, divisor e quociente iguais, e o resto é 10, sendo esse resto o maior possível, então o dividendo é. Primeira coisa, a gente tem que se lembrar, temos as alternativas, primeira coisa a gente tem que se lembrar do quê? A gente tem que se lembrar quem é quem, né? Se a gente ficar falando o divisor, dividendo, o que o Pablo está falando. Então vamos lá, vamos aqui para o caderno. Então lembrando aqui, ó, nós temos aquela chave. Lembra que quando a gente vai fazer questãozinha de divisão, a gente tem uma chavezinha que a gente faz? Então aqui está o dividendo, aqui vem o seu divisor e aqui vem o quociente, beleza? E o resto é o que sobra aqui. Então nessa questão, o que foi nos dito, certo? Então temos aí a chavezinha da divisão. Ele falou que o divisor e o quociente são iguais. O divisor e o quociente são iguais. Então aqui eu posso considerar que é x. Esse, posso considerar que são x, tá bom? Divisor e quociente são iguais. Ele disse para a gente também que existe um resto, e esse resto é 10. Vai sobrar 10 para a gente aqui, beleza? E ele quer saber qual que é o valor do dividendo, que seria o valor que vai aqui em cima. Então nós temos as alternativas. Essas alternativas são os dividendos possíveis, tá bom? Então a gente pode lembrar, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que fazer um exercício da memória, tá? Esses são os resultados de dividendos. E para a gente se lembrar, o que a gente pode fazer? Lembrar de números que são vezes eles mesmos, que vão dar entre 100 e 131. Que números que eu tenho que vão dar entre 100 e 131? Bem, vamos tentar aqui, ó. Vamos dar uma analisada. Lembrando que aqui tem um resto 10, tá? Então vamos lembrar aqui, ó. 9 vezes 9 vai dar pra gente 81, certo? 10 vezes 10, o mais fácil de todos, vai dar pra gente aqui 100. 11 vezes 11 vai nos dar o resultado de 11 vezes 11 vai dar 121. E 12 vezes 12 também é bastante comum, a gente já guardou na cabeça, né? 144. Maravilha! Então aqui a gente abrangeu, ó, um pouquinho menos, tá? E um pouquinho mais dos números que estão aqui nos nossos resultados aí, nas alternativas, tá? O que a gente tem que lembrar é que todos eles a gente vai ter que somar com esse zero aqui, com esses 10 aqui, né? Com esse resto aqui. Então se eu somar mais 10 aqui nesse número, 81 mais 10 vai dar 91. Se eu somo mais 10 aqui,
vai dar para a gente 110. Se eu somar mais 10 nesse, 131. E se eu somo mais 10 nesse, vai dar aqui para mim 154. Beleza? Então, qual que é a alternativa que poderia ser plausível aqui pra gente? Bem, 91 não tem. 110? 110 tem aqui, ó. Interessante. 110 está aqui. 131? Também tem aqui. 131. 110 e 131. 154? Também estaria fora aqui, não tem mais. Então aqui a gente já consegue eliminar a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E. Maravilha? E aí, o que você fica pensando, hein? Olha esse detalhe capcioso aqui da questão. Se você reparar, 10 vezes 10 dá 100. E se eu somar com mais 10, dá 110. Só que 10 não sobraria de resto, se aqui o divisor fosse 10. Se eu dividisse 10, se sobrasse aqui esse 10 aqui, se eu fosse dividir, ele seria utilizado e seria vezes 1. 1 vezes 10 dá 10. Então não sobraria resto. 110 dividido por 10 daria 111 e não sobraria resto. Então, como nós sabemos que precisa sobrar resto, a única opção é o 11 vezes 11, tá certo? Então, se eu tenho aqui 11 vezes 11 mais o resto, mais 10, nós teremos como resultado 121 mais 10, 131. Belezura? Para quem gosta de uma bela de uma equação, o que dá para a gente construir aqui também? Nós sabemos que esse vezes esses aqui são os mesmos números, né? Então ficaria x ao quadrado mais 10, que daria uma de nossas alternativas. Então, o que você poderia fazer era testar as alternativas aqui. Você pode testar as alternativas e encontrar aquela que condiz com essa equação. Beleza? Dessas alternativas, então, a nossa resposta é a alternativa A, pois só ela contempla isso que a questão está nos pedindo. Beleza? A alternativa aqui, A. Vamos então para a questão 2. Questão 2. Vamos lá. A equipe de serviços de um edifício comercial é formada por 50 pessoas. Nós temos uma equipe formada por 50 pessoas, das quais 2 sobre 5 são faxineiros e 1 sobre 5 é de porteiros. O número total de porteiros e faxineiros dessa equipe é... Beleza. Vamos lá então. Então o que ele nos tem aqui, ó? Primeira coisa, vamos grifar as coisas importantes, né? Então a equipe de serviço de um edifício comercial é formada por 50 pessoas, das quais 2 quintos são faxineiros e 1 quinto é porteiro. Vamos pintar isso aqui de cor diferente, para a gente poder destacar. O número total de porteiros e faxineiros. A pergunta dele é o número total de porteiros e faxineiros dessa equipe é. Então nós temos aqui as alternativas 30, 25, 20, 15 e 10. E aí, qual você acha que é? O que você acha que vai dar de resultado nessa nossa questão? Vamos lá para o nosso caderno. Então nós temos aqui os faxineiros e os porteiros, beleza? Toda vez que a gente tem uma questãozinha assim que ela vai desmembrando as coisas, eu sempre falo para vocês que a gente precisa fazer o quê? É interessante a gente fazer uma escadinha, né? Fazer um esqueminha. E esse aqui é o esquema que a gente tem, ó. Nós temos aqui o total, temos um total de 50, tá certo? E daí ele fala, ó, 2 quintos desses 50 são faxineiros e 1 quinto desses 50 é porteiro. Beleza? E nós vamos ter aí o restante. Olha que interessante aqui. Nesse caso, nós temos aí um chocolate, beleza? Com 5 partes, certo? Que é o que tem aqui embaixo. Nós temos aí um esqueminha com 5 partes.
Disso aqui, 2/5 são faxineiros, então nós temos aqui 2/5, duas partes dessas 5 que são faxineiros. Beleza? E aqui, ó, esse 1/5, ele não falou que é do restante, não é o quinto do restante. Ele colocou que é 1/5. Se esse 1/5 é dessa forma que foi colocado, então é 1/5 do total. Se é 1/5 do total, a gente pode utilizar essa continuação aqui. Tá? Se esse aqui já está no mesmo denominador, então a gente pode considerar que esse 1/5 é uma dessas partes aqui. Se fosse 1/5 do restante, a gente poderia pegar e subdividir esse restante aqui, mas não é. É 1/5 do total que ele nos colocou. Então temos aqui, ó, que 2/5 do total é faxineiro, 1/5 do total é de porteiro. E a pergunta dele vem a ser o quê? A pergunta dele é do número total, ele quer saber o número total de porteiros e faxineiros. Então a gente tem aqui, ó, ele quer saber um número total de porteiros mais faxineiros. Beleza? Porteiros mais faxineiros. Então a gente vai para onde? A gente vai para fazer aquelas belas perguntas que a gente está acostumado, que você está acostumado. A gente vai pegar aqui o valor que ele nos deu, então temos aí que fazer as perguntas, né? Qual que é o valor que ele nos deu? Ele nos deu 50 de valor aqui. Quanto que esse valor está sendo representado em quadrados? Em 5 quadrados, né? Porque 50 representa o total e o total representa aqui em 5 quadradinhos. Então, quanto que vale cada quadrado? 50 dividido por 5 dá 10. Então, cada quadradinho vale 10. Se, nesse caso, nós temos aqui faxineiros, são aqui em 2 quadrados, e os porteiros é mais um quadrado, então, nós temos aqui 3 quadrados que representam os faxineiros mais porteiros. Logo, vai ser 3 vezes 10, que dá pra gente 30. Um total de 30 faxineiros e porteiros. Alternativa A. Maravilha! Molezinha essa daqui, não foi? O que você achou dela? Super fácil, não é? Alternativa A. Beleza. Vamos então ir para a questão 3. Numa empresa existem 2 alarmes. Interessante, vamos lá. 2 alarmes. O primeiro está programado para disparar a cada 5 horas. E o outro programado para disparar a cada 6 horas. Então temos um a cada 5 horas e o outro a cada 6 horas. Em uma determinada semana, os dois dispararam juntos às 6 da manhã da segunda-feira. Beleza, isso aqui é importante, vamos deixar aqui de outra cor. Nesse caso, a vez seguinte que os 2 alarmes dispararam juntos nessa semana então ele quer saber a próxima vez. Para quem já me acompanha, sabe que isso aqui, quando ele fala de eventos que se repetem, trata-se de uma questão de MMC, de eventos que se repetem. MMC a gente tem MMC, MDC, a gente costuma ter questões de pacotinhos, divisões e tudo mais, mas existem as questões de eventos que se repetem. E quando uma questão dessa aparece, nós já sabemos que trata-se de uma questão de MMC. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente já sabe que é uma questão de MMC, a primeira coisa a fazer é separar os dois valores. Nós temos aqui o valor 5 e o valor 6, que são os que vão estar se repetindo. Lembrando aqui que do lado direito aqui do MMC, a gente tem que colocar sempre os números primos, beleza? Então vamos lá. Entre 5 e 6, né, a gente tem aqui MMC, a gente tem que sempre começar o MMC utilizando o menor número primo. O menor número primo que nós temos é o 2. Dá para fazer aqui, ó, 5 por 2 não dá, 6 por 2 dá 3. Por 2 não dá para utilizar mais, então a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. 5, 3 por 3 dá 1, e o próximo número primo aqui vai ser o 5. 1 e 1. Então nós temos aqui, ó, esses valores. Nosso MMC tem que ir aqui até finalizar em 1, beleza? E do lado de cá vem o MMC propriamente dito, que é quanto? 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. 30 é o nosso MMC.
Lembrando que aqui nessa questão, esses valores eles estão em horas, certo? Então, se eles estão em horas, esse 30 aqui também vai estar em horas, beleza? E a gente está procurando o quê? A gente está procurando quando que esse evento volta a se repetir. Se a gente viu ali que na questão ela passou para a gente que esse evento ele acontece a primeira vez, o início dele, vamos colocar aqui, ó, o início dele foi às 6 horas de segunda-feira, então, feira. Então, o que acontece é que depois de 30 horas, esse evento vai voltar a se repetir. Se são 6 horas aqui da manhã, 6 horas mais 24 horas, vai dar quanto? 6 horas dá. Então, se eu pegar aqui, ó, mais 24 horas, deixa eu fazer uma comparação aqui, ó, mais 24 horas, vai dar o quê? 6 horas de terça-feira. Só que nós temos aqui mais, ó, de 24 para 30, faltam 6, né? Então, ó, desse jogo para cá, nós tivemos 24 horas, certo? E nós temos aqui mais umas 6 horas. 6 horas mais 6 horas, 6 mais 6, 12 horas de terça-feira. Esse evento vai voltar a se repetir. Então ele vai voltar a se repetir às 12 horas ao meio-dia de terça-feira. Vamos ver quais alternativas aqui nós temos. Maravilha, alternativa C. 12 horas de terça-feira. Está aqui pra gente, às 12 de terça-feira. Belezura? E aí, gostaram dessa questão? Questão tranquila, né? Nada de mirabolante aí pra gente. Uma questão bem tranquila de se fazer, certo? O que vocês acharam dela? Vamos ver para a próxima, então. Questão 4. Sabe-se que 70% dos participantes da fase inicial de um processo seletivo foram reprovados. Olha a porcentagem entrando aqui, 70% foram reprovados. Se 140 candidatos foram reprovados nessa fase inicial, então o número de candidatos aprovados para a fase seguinte desse processo seletivo foi. Então, ó, ele fala, ó, 70% foram reprovados. 140 são os que foram reprovados na fase inicial. Então, o número, que ele quer saber o número de candidatos aprovados na fase seguinte. Quem é esse número de candidatos aprovados na fase seguinte? Uma questãozinha básica aí pra gente de porcentagem, certo? Uma questãozinha de porcentagem. Vamos lá. Então, quando se trata de porcentagem, a gente tem algumas formas de fazer. Então, porcentagem dá pra gente fazer tanto pela regrinha dos 10%, quanto pela regrinha de 3, tá certo? Então, nós temos aqui os valores que foram passados, certo? 140. 140 eu sei que equivale a 70, porque ele falou para mim que 70 foram os participantes que foram reprovados. E ele falou também que 140 foram esses participantes que foram reprovados. Então, se eu sei que 70 está para 140, assim como o que a gente quer saber? O restante, né? A gente quer saber os demais, os que passaram para a próxima fase. Eu sei que são 30%, porque 70 foram reprovados, 30% foi aprovado. Então, 30% está para X. Uma regrinha de 3 simples, em que a gente vai multiplicar em X, tá certo? Então, a gente faz ela aqui, ó, vai ficar 70x, que é igual a 140 vezes 30. Eu normalmente tenho a simplificação, que eu gosto muito de fazer, então aqui eu não vou fazer a multiplicação, porque dá pra gente perceber, certo? Ó, 140, ele é múltiplo de 70. 140, lá o 14, ele está na tabuada do 7. Então, quando a gente olha aqui, ó, 140 e 70,
eles são múltiplos. Então não tem por que eu sair multiplicando ainda o 30 vezes o 140. É preferível que eu faça a simplificação aqui. O que é simplificação, professor? Lá no curso nosso a gente explica certinho. Mas então vamos cortar aqui o 0 com 0, primeira coisa. 14 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 2. Olha que beleza. Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 30, certo? X é igual a 60. Então nós tivemos 60 candidatos aprovados. Aprovados. Alternativa D. D de dado. Maravilha essa aí, né? Foi super tranquila essa aí. Super tranquila. Então nós temos aqui, ó, a alternativa D de dado. Vamos lá. Questão 5. Certa escola tem 15 classes no período matutino e 10 classes no período vespertino. Então vamos grifar isso aqui. 15 classes no matutino e 10 classes no vespertino. Vamos pintar de cor diferente aqui também. O número médio de alunos, olha a média aparecendo aí, número médio. Interessante isso aqui, ó. Vamos deixar grifadinho aqui. Número médio de alunos por classe no período matutino é de 20 alunos. Então, alunos do período matutino são 20. E no período vespertino são 25. Considerando os dois períodos citados, a média aritmética do número de alunos por classe é. Então, ele quer saber a média aritmética. Uma questãozinha de média. Tá certo? Uma questãozinha de média, nada de muito complicado aí pra gente. Peguei leve com vocês nos primeiros 3 simuladinhos, né? Rapaziada, depois eu vou complicar, com certeza, né? A gente tem que começar mais leve aí pra vocês irem se acostumando e não ficar chorando pra mim. Então tá, lembrando lá da forma da média. A média é igual a soma dividido pela quantidade. Soma de quem? Soma de todos os itens que estão aparecendo. Ele nos passou que eu tenho aí duas situações. Né? A gente tem aí os alunos do período matutino e do período vespertino, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 10 classes no período matutino. A gente tem um total de 10 classes. Certo? E a média aritmética do número de alunos, né, dessas 10 classes, está em 20. E nos períodos vespertino, nós temos aí um total de, nós temos aí um total de, confundi aqui, ó, aqui são 15 classes, tá? 15 classes no período matutino. Vamos lá então? Questão 5. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar da fórmula da média. Então a média é a soma de tudo que a gente tem dividido pela quantidade, tá certo? E ele nos fala aqui que no período matutino nós temos o quê? Nós temos 15 classes, certo? Que em média tem 20 alunos. E no período vespertino, nós temos aí 10 classes, que tem em média 25 alunos. Belezura? Então nós temos esses valores aqui. O que acontece quando a gente vai lá e tem que fazer aqui fazer as continhas? Nós temos a fórmula da média, certo?
Daí você concorda comigo que qual que é o total de classes? Ele não quer a média aritmética das classes. Qual que é o total de classes que nós temos? Bem, 15 classes e 10 classes. Nós temos um total de 25 classes, certo? Só que eu tenho que 10 classes tem 20 alunos. Então a mesma coisa que se eu colocar 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, 15 vezes aqui. 20 mais 20 mais 20, várias vezes, dando até 15 vezes, certo? Então nós temos aqui 15 classes de 20 alunos, mais 10 classes de 25 alunos. Vocês percebem que 15 de 20 e 10 de 25 é a mesma coisa que se eu repetisse isso aqui várias vezes? 20, 20, 20, 20 mais 20 mais 20 mais 20, várias vezes, e esses 25 também, 25, 25, 25, mais 25, mais 20, mais 25, várias vezes. Totalizando aqui a soma de todos os valores de todas as classes. Aqui a gente tem que somar o número total de alunos que eu tenho. E agora sim a gente vai fazer a divisão. Então a média aritmética de tudo isso, vamos ver quanto é que vai dar. 2 vezes isso aqui vai dar 30, 300, mais 10 vezes 25 dá 250, isso tudo dividido por 25, beleza? Média igual 300 mais 250 vai dar 550 dividido por 25. Maravilha. Agora a gente vai ter que fazer essa continha do lado, né? Não tem como fazer ela de cabeça assim. Vamos fazer aqui do ladinho. 550 dividido por 25. Aqui 2 vezes 25 daria ali 50. 55 menos 50, sobra 5 e desce o zero. 50 de novo, dividido por 25, 2 novamente. Vai dar aqui 50 e zerou. Se zerou, então nós chegamos ao nosso resultado. Média é igual a 22 alunos por classe. 22 alunos por classe. Alternativa, deixa eu ver aqui. Alternativa D. Maravilha! Tranquila essa questão também, né? Olha, a gente estava aqui, questãozinha 5, alternativa D. Belezura! Então finalizamos aí o simulado, o mini simulado 3. Ficando aí pra gente o próximo mini simulado, o 4 aí para vocês. Estamos aí com o Clube 12 PM aí para você praticar as suas questões e se gabaritar, né? O meu desejo é que você gabarite no seu concurso, beleza? Então tamo junto, corre aí pro fazer o próximo simulado e espere, aguarde ansiosamente a correção do próximo simulado e bora gabaritar! Valeu!